Perguntas frequentes sobre kefir de água. Gosma ou nata suja no kefir? O que é isso? Para poder responder essa pergunta, primeiramente, a gente deve lembrar o que é o kefir de água. Uma das definições do kefir de água é a seguinte, que ele é uma suspensão de micro-organismos simbiontes. Bem, vamos por partes. Suspensão, normalmente, é algo que está suspenso no meio de um líquido. Que é, no caso do kefir, né, ele estaria ali boiando no meio de um líquido, né? Micro-organismos. A gente tem a figura à esquerda que mostra a representação de algumas bactérias, né? E a figura à direita que mostra leveduras, né? Então, os dois principais grupos de micro-organismos presentes no kefir são bactérias e leveduras. E no caso dessas bactérias, né, lembrando que micro-organismos, existem micro-organismos bons, que eles não são patógenos, e micro-organismos maus, que são patógenos, que causam doenças. E simbiontes? Simbionte vem da simbiose, né? Que é uma relação simbiótica, né? Ou seja, uma relação boa entre dois organismos que podem ser de espécies diferentes, e essa relação entre eles é uma relação boa. Ambos ganham alguma coisa, é vantajosa para ambos, né? O principal exemplo disso é a nossa microbiota intestinal, ou seja, nossos micro-organismos presentes no intestino, né? Que é o exemplo mais clássico, muito, né, bem fácil de entender. Eles dependem da gente para viver, da nossa alimentação, e, né, a gente faz bem para eles comendo, e depois eles devolvem o bem para a gente, ajudando a nossa digestão. Bom, mas e a gosma e a nata? O que tem a ver com isso? Bem, na verdade, essa nata, né, ou gosma que o pessoal está falando, é um biofilme de bactéria. Aqui temos a foto, né, de uma ilustração, né, mais ou menos como é uma nata, né, a gosminha mesmo, bem escura, normalmente suja, né. Essa sujeira, esse tom mais escuro dela é por causa de impureza no açúcar mascavo. Aqui outra foto, outra imagem. Bom, o biofilme, ele forma da seguinte maneira, né, alguns, né, você pega esse começo, né, o início, algumas bactérias, né, quando o crescimento de bactérias é bem alto, as bactérias passam para o meio líquido, e no meio líquido elas começam a se multiplicar em grande quantidade, e daí elas vão até aderir em alguma coisa. Normalmente a adesão é na superfície do frasco ou no próprio grão do kefir, e daí elas começam, né, se aderem, né, esse é um fato reversível. E depois que elas se aderem, ela começa a colonizar ali, e daí vai crescendo camadas e camadas, uma estrutura que chega a ser até organizada, formando um filme mesmo. E no caso, a nata, né, essa gosma que forma em volta dos grãos, na parede do frasco onde você está cultivando o kefir, ou na superfície, só é esse biofilme de bactéria, né, que já é descrito na literatura, em livros de microbiologia. Bom, exemplos de biofilme, a gente tem o biofilme dentário, que é a placa, né, antes, que na verdade é a placa bacteriana que forma os dentes, e depois forma o tártaro. A gente tem a formação de biofilme em tubulações, principalmente de empresas ou de indústrias de alimento, onde ali está correndo alimento, e em ralos. Isso é bem comum de ver. Só que nem todos os biofilmes são ruins. Um outro exemplo de biofilme que o pessoal está utilizando bastante é o kombucha, né? Ele é um biofilme de leveduras e bactérias também, que é um probiótico e a gente pode se alimentar. E também há pesquisadores desenvolvendo biofilmes, né, a partir de micro-organismos, para desenvolver nova tecnologia, como embalagem, até mesmo um biofilme antimicrobiano. Mas enfim, esses são só exemplos de biofilme para vocês entenderem o que é isso. E daí, o que fazer quando você tem essa nata de sujeira no seu kefir? As recomendações que eu sugiro, né, que eu já passei por isso também, é lavar os seus grãos de kefir, selecionar os grãos mais limpos, né, você coa ali e depois pega uma colher e vai separando um pouco a sujeira, procurar manter a higiene no seu cultivo de kefir, lavar o frasco, uma água limpa,
um açúcar também que não tenha muita sujeira, e daí você continua a cultivar normalmente, que ele vai crescer e essa sujeira, né, esse biofilme bacteriano de bactérias que se formam vai sair. E provavelmente ele vai ficar mais ou menos dessa maneira, ele vai começar a crescer e a sua cultura vai ficar saudável. As referências que eu usei foi esse artigo de atividade anti-inflamatória de carboidrato produzido por Kefir, da Química Nova, e imagens, né, as imagens são imagens públicas da internet e imagens que eu encontrei no grupo Kefir Saúde no Facebook.